Dr. Marcos Zulian Teixeira, médico homeopata. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada por estar aqui no Viver é Melhor. Por favor, vamos nos sentar. O Dr. Marcos é professor, doutor, coordenador da disciplina eletiva de Fundamentos da Homeopatia na Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo, com muitas publicações e pesquisas nesse tema. E tem hoje, junto conosco, essa missão de fazer o nosso público entender melhor sobre o que é a homeopatia. Aqui, o doutor vai explicar para a gente as bases, mas é um assunto importante porque ainda é carregado de preconceitos ou de descréditos, não é, doutor? Justamente. Tem melhorado isso no nosso país, mas ainda é bastante, um grande problema. Né? Como dizem, né, que o preconceito é filho da ignorância, né? Então, a falta do conhecimento, principalmente pela própria classe médica, por quê? Porque não é ensinado regularmente na grande maioria das faculdades de medicina, os próprios colegas não têm noção do que seja homeopatia. E isso vai passando, né? Os colegas com a mídia, e aí muitos preconceitos surgem mesmo, e eu agradeço a oportunidade para tentar minimizá-los, né? Bom, doutora, a gente viu no destaque ali da entrevista que a homeopatia é uma especialidade médica. Mas explica melhor o que é, que visão é essa sobre saúde? Qual é a base da homeopatia? A homeopatia surgiu há 230 anos na Alemanha com o médico Samuel Hahnemann, né? Que é basicamente um tratamento que vê o indivíduo dentro de uma abordagem global, holística, e que usa, ao contrário da alopatia ou da medicina convencional, o princípio de cura pelos semelhantes. Isso é a base da homeopatia, que é o que pouco se conhece. Todo mundo mistura a homeopatia com fitoterapia, com remédio de planta, e como a gente vai tentar mostrar, não é nada disso, né? Basicamente, a homeopatia, então, como eu falei, usa esse princípio de cura pelos semelhantes. O que é isso? Se dá para o indivíduo uma substância que, quando foi experimentada previamente em pessoas sadias, causou os mesmos aspectos, os mesmos sinais e sintomas que o indivíduo tem. Com que intuito? Com o intuito de estimular o organismo a reagir contra seus problemas. Eu sempre falo para os pacientes, pense na homeopatia como uma vacina, entre aspas, como uma imunoterapia. Não é esse o princípio da vacina e da imunoterapia? Só que por uma determinada causa, se põe aquele agente, né? No caso da vacina, no caso da imunoterapia, se ele é alérgico a pó, a fungo, se dá esses alergênios, com o quê? No sentido de estimular uma reação. A homeopatia usa o princípio semelhante, que é o princípio da semelhança, só que para tratar os mais diversos sintomas e o indivíduo como um todo. Esse é o principal princípio. Para você poder usá-lo, você tem que saber o que as substâncias causam nos indivíduos. E para isso existe a experimentação no indivíduos sadios. Temos na farmacopeia homeopática, nós temos 3.000 substâncias que ao longo desses 200 anos foram experimentados em dezenas, centenas de pessoas sadias. Substâncias de que origem? De qualquer origem. Vegetal, mineral, animal, inclusive química, se a gente puder falar, os próprios medicamentos alopáticos podem ser usados segundo o princípio da homeopatia, né? E nessas experimentações se levanta tudo que as substâncias causam nos indivíduos, nos diversos sistemas. O que causa nos aspectos emocionais e psíquicos? A substância causou ansiedade, irritabilidade, medo, insegurança. O que causou nos aspectos gerais? Causou um aumento da temperatura, um desejo alimentar, uma determinada suscetibilidade alérgica por umas substâncias. E o que causou nos diversos sistemas? Sistema neurológico, sistema metabólico. Isso tudo é catalogado, então a gente tem 3.000 substâncias experimentado em diversas pessoas, com dezenas e centenas de aspectos, e isso é a base para a gente usar o princípio da semelhança, ou seja, escolher uma substância que causou sinais e sintomas muito semelhantes ao do indivíduo. Vamos pensar num exemplo prático. Prático. Não sei, uma enxaqueca. Tá. O indivíduo aparece com uma enxaqueca com as suas características. É aquilo lá da individualização que era o próximo princípio, né? O remédio sempre é individualizado. Não existe remédios comuns para queixas comuns, como na medicina convencional. Um remédio que sempre se usa para febre. Não. Por exemplo, para enxaqueca, existem dezenas ou centenas de medicamentos que causaram
dor de cabeça e enxaqueca nos experimentadores. Então, é uma dessas que você vai usar para aquela pessoa. Só que junto com a dor de cabeça, você vai pegar outros aspectos do indivíduo, emocionais, psíquicos, climáticos, alimentares, para escolher aquela, dentre aquelas diversas, que é a mais individualizada. E aí não vai vir com aquele objetivo, quando você tem uma enxaqueca e toma um remédio para dor de cabeça, o objetivo é tomar o remédio e meia hora depois a dor começar a diminuir, o alívio. Só que quando é crônico, acabou o efeito, volta tudo. A ideia é essa, é justamente tentar agir um pouquinho mais embaixo, fazendo o quê? Estimulando o organismo a reagir contra os sintomas. E não apenas paliando, como na medicina convencional a gente faz, porque usa o princípio dos contrários. A gente dá alguma coisa ante aquele sintoma. Na homeopatia, a gente dá uma coisa semelhante para estimular o organismo a reagir e, com isso, vir a resposta terapêutica. E agora o nosso convidado, o Dr. Marcos, que é homeopata, vai continuar explicando para a gente como é que pode ser feito isso. Vamos pensar, então, no caminho prático. Um telespectador está assistindo a gente, quer passar por um médico homeopata. Quando ele chegar no consultório, o que vai acontecer? Como é que é essa primeira consulta do médico com o paciente? A primeira e todas as demais, né, são consultas bastante completas. Por isso que até se tem a crítica que a homeopatia é feito placebo, porque se fala que o médico conversa muito com o paciente. Não, faz uma terapia. O médico conversa muito, e na verdade ele não conversa, ele escuta muito o paciente. Por quê? E ele vai direcionando o paciente a falar, porque ele precisa levantar características desse indivíduo em todos os campos, para, como a gente falou no primeiro bloco, para encontrar aquele remédio individualizado. Então, como é seu temperamento? O que te faz sofrer? Quais são as suas suscetibilidades? Como você reage em momentos de cólera, de tristeza? Como é a tua ansiedade? Mesmo que a queixa do paciente seja uma enxaqueca. Justamente. Independente de qual é a doença, essas perguntas serão feitas. Principalmente. Por quê? Porque dentro daquela visão que a gente vai buscar o indivíduo como um todo. E naqueles remédios que a gente falou que foram experimentados, características emocionais e psíquicas apareceram na experimentação nos indivíduos sadios. Então, tem remédios para dor de cabeça que causam ansiedade, muita ansiedade no experimentador. Outras causam irritabilidade, outras causam medo. Medos em crianças, né? Fatos que acontecem muito e não se sabe muito o que fazer no medicamento, na terapêutica convencional. A homeopatia é algo que a gente valoriza muito e pergunta, né? Tanto para o paciente como para a mãe quando é uma criança. Então, se pergunta sobre os aspectos emocionais e psíquicos, os aspectos de sono, sonhos repetidos no indivíduo, se houver um sonho semelhante nas experimentações são usados, aspectos climáticos, alimentares, transpiração, intestino, etc. Olha, eu vou te falar que você vai se surpreender com as perguntas que serão feitas numa consulta com um especialista da homeopatia. Você nem imagina aquele tipo de resposta vai fazer diferença no tratamento. E aí que é interessante que é quando a gente vê que é essa busca por um todo. Isso. E aí, por isso que o tratamento acaba sendo muitas vezes mais difícil, doutor, até encontrar exatamente o que vai atingir aquela pessoa. Perfeito, Camila. O que a gente pegou, essas várias perguntas que você falou, a gente chama de modalidades, né? E é por isso justamente que se dificulta a escolha. Por quê? Porque se não for escolhido um remédio segundo essa individualidade, dependendo da gravidade da doença, queixas passageiras do dia a dia, né? Remédios não tão bem escolhidos resolvem, né? Indicações clínicas até, mas processos crônicos, doenças de longa data ou aspectos emocionais, como eu falei em crianças, medos e alergias e uma série de coisas que estão sendo tratadas pela alopatia, não tem resposta, o remédio tem que ser muito bem escolhido. E isso demora, é lógico, não dá para se conhecer o indivíduo. Por mais que a minha consulta eu deixe 2 horas e meia para uma consulta, hoje eu atendi um paciente, por exemplo, que foi a segunda consulta, ele me trouxe coisas que há 2 meses atrás ele não trouxe. Isso já mudou a minha concepção de escolher o remédio. Então, é tratar realmente o indivíduo como um todo. E esse é o nosso ideal, é a nossa... É a meta. É a nossa meta, é a nossa pretensão, às vezes eu digo, nem sempre a gente consegue, mas se não for assim, doenças graves e crônicas você não vai conseguir ajudar.
E é essa a busca que tem que ser no remédio individualizado, do todo e de fundo. Como é que é definido o tipo do medicamento, essa questão da diluição, da potência? Explica pra gente, doutor, tudo isso. Vou dar uma repassada nos 4 pilares, que foi o último que faltou, foi isso, né? Então, a gente usa o princípio da semelhança, dando para o indivíduo uma substância que, quando foi experimentada em pessoas sadias, causou o conjunto dos aspectos do indivíduo, e aí o medicamento tem que ser individualizado. Por isso que você não pode indicar remédio para isso, remédio para aquilo, como eu disse. Agora, imagine, Camila, eu te dou um remédio que causa as mesmas coisas que você tem. Se a dose for um pouquinho além da sua suscetibilidade, se a sua suscetibilidade for grande, um microgrão pode fazer o quê com a sua dor de cabeça, que foi o exemplo que a gente usou no início? Pode aumentar muito essa tua dor de cabeça, que é o que se chama agravação homeopática. Foi por isso que há 200 anos atrás, o Hahnemann, ele começou a diluir e agitar as substâncias, para diminuir aquele efeito patogenético que poderia piorar o sintoma do indivíduo, mas sem deixar de despertar aquela reação do organismo. E é por isso que todo medicamento é ultra diluído e agitado. É o método da dinamização. No começo da sua prática, o médico, e muitos colegas não sabem disso e falam que a homeopatia é tudo aguinha ou bolinha ultra diluída, não é. Esse é o último pilar. É simplesmente para se ter uma segurança no remédio, para não causar uma agravação homeopática. Para que ele não piore a doença. Igualmente as vacinas e a imunoterapia, são microdoses. Às vezes se dá até via oral, porque a intramuscular pode causar uma agravação. Então, é por isso que os medicamentos são ultradiluídos. É para trazer a segurança. Só que, por ele ser um poder infinitesimal muito pequeno e ser super seguro, se ele não for bem escolhido segundo a individualização, ele não vai fazer nada. Inclusive, doutor Marcos, talvez essa seja uma das grandes explicações que o médico tem que oferecer ao paciente logo na primeira consulta. É um jeito diferente de pensar em saúde, não é tão simples, talvez um pouco mais complexo, mais profundo, e o paciente tem que pensar dessa forma para conseguir um resultado melhor, né? Tem um provérbio que fala: homeopatia não é para quem quer, para quem pode. Para quem pode nesse sentido, que tem essa concepção, que está buscando algo a mais e não, como você bem falou no começo, o imediatismo. Eu quero aliviar meu problema e para que eu vou ficar identificando? Só que nas doenças crônicas ele vai ter que aliviar todo dia as custas de remédios que trazem efeitos colaterais e atacam a saúde dele, né? Mas é isso mesmo, é a concepção. Tanto que tem gente que não tem problema de saúde nenhum e busca a homeopatia para ajudar nesses aspectos, no emocional, no psíquico, que, como eu digo, muito tempo atrás, num programa, eu falei, é o filé da homeopatia, para ajudar nesses aspectos emocionais e psíquicos. Como? Minimizando as suscetibilidades, dando uma modulada, por pequena que seja, já faz uma grande diferença na saúde.